Olá pessoal, estamos começando mais um Pod Animalis e no episódio de hoje vamos falar sobre comportamento animal, adestramento animal, né? E para isso trouxe aqui um convidado muito especial, Gilson Gadelha, que ele é adestrador, tem aí 25 anos na área. Tudo bom, Gilson? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, Nós que agradecemos. é muita satisfação e estamos aí para mais um bate-papo, orientar no que for possível. Pois é, então hoje a gente vai falar um pouquinho aí do comportamento do seu cãozinho, se tá trazendo muito problema na rotina da casa. A gente vai ajustar isso aqui hoje. E para começar, né, normalmente quando um responsável, né, o tutor, ele vai adotar ali o seu cachorrinho, às vezes ele não pensa muito, né, no que precisa para essa adoção, de espaço, de tempo. O que você dá de dica, né, para quando a pessoa pensa em adotar um animal, em vista desse comportamento dele? Primeiramente, eu gostaria de salientar que a adoção é um ato de amor, Sim. né? Mas, sobretudo, é importante pensar na dedicação que a gente vai ter que dispor, nos cuidados, nas orientações com os profissionais, com os veterinários, com adestradores de cães, para poder criar uma adaptação favorável, né? Adoção não é modismo, né? Não vou fazer porque está na moda, porque é bonitinho, nem porque é instagramável. Instagramável, é. Fazer porque é um ato Uhum, de amor, mas pensar nas importâncias, né? Nas necessidades, de atender as necessidades desse cão. uhum. E é importante também pensar que às vezes é um ato de amor, mas que o espaço às vezes não condiz com o animal. Por exemplo, eu já tenho um animal em casa e aí eu trago, então eu tenho que pensar tudo isso como eu vou inserir. Não é só colocar, né? Procurar uma ajuda profissional, né, de um adestrador para poder fazer essa inserção do novo membro no ambiente, né? Para não ficar aquele choque de personalidades, né? Isso? É um desafio que a gente tem com o cão de adoção, diferente de um cão que você compra filhote, é justamente porque você não tem noção. Você, dependendo da idade desse cachorro, você não sabe qual é o comportamento dele com outros animais. Você não sabe se ele tem algum tipo de agressividade em relação a algum comportamento específico. Então, na verdade, é uma caixinha de surpresa. Você vai pegar, Uhum, vai conhecer esse cachorro, vai contratar um profissional para ir adaptando a sua residência, né? Então, se você já tem um gato, se você já tem um cachorro, um passarinho, ver como é que você vai fazer, tendo espaço, né? Esse cuidado. Eu acredito que, eu costumo dizer que a orientação do profissional ela vai ser de suma importância, né? uhum. Para poder fazer essas adaptações. E quando a gente também adota, né, um cachorrinho, principalmente se ele vem de um canil, quando ele é separado muito cedo, isso traz problema? Separado dali da sua mãe, né? Eu tenho observado ultimamente isso muito frequentemente e cheguei na conclusão de todos esses cães, né? Aliás, são 25 anos fazendo isso. Então, eu tenho percebido que muitos problemas de hierarquia, né, é porque foram cães prematuros, tirados prematuramente da Sim. matilha. Com isso, o cão ele tem pouquíssimas oportunidades, ou quase não teve a oportunidade de ser corrigido pelos Uhum. pais Sim. ou irmãos. Ele não teve uma relação de sociabilidade com outros cães. Ele não foi corrigido em alguns comportamentos. E quando a gente traz prematuramente, ele vai desafiar quem? Vai desafiar o tutor. Ele Sim. vai querer se descobrir, ver qual é o lugar dele nessa matilha, porque cães são animais de matilha, Sim. né? Então, numa matilha existe uma relação de hierarquia e ele vai querer descobrir qual é esse lugar dele nessa matilha. E Sim. para isso ele vai começar a fazer pequenos desafios com o tutor. Uhum. Então, se o tutor não está preparado, se o tutor tem pouca afinidade, pouca experiência, e o cachorro vai tentar fazer essa descoberta com o tutor, Uhum. pode ser que ele vença esses desafios, se torne um alfa, e às vezes ele nem tenha uma predisposição Uhum. a ser alfa. E tá aí a questão que é muito, muito legal dizer, é que quando o cachorro ele não tem essa predisposição a ser alfa, ele vai fazer meio desajustado. Hum. Então, ele vai ser um mau líder,
Então a única coisa que o cachorro quer é um líder. Se ele chega na sua residência, ele não saiu prematuramente, ele já foi corrigido pela mãe, pelos irmãos, ele já vem de uma forma melhor. Sim. Mas, e aqui você tem um posicionamento de líder, pronto, é só o que o cachorro quer. A presença de um líder, pronto, ele fica tranquilo. Mas quando ele não encontra essa presença do líder, aí ele vai lançar os desafios e vai se tornar um líder, e aí vai ser só um adestrador que vai poder auxiliar. Aquele cachorro que vai latir muito, quando a pessoa chegar, alguém passar, vai dominar aquele território mais. Normalmente, os primeiros desafios é com relação à ração, né? A posse da ração, ao comedouro, alguns brinquedos, né, específicos. Ele vai criar uma posse em relação àquilo ali, de dominância, para mostrar um sinal de hierarquia, de liderança, de alfa. E aí, se o dono não sabe, o tutor não sabe como lidar em relação a isso, ele vai tomando espaço, vai entendendo que ele venceu aquele desafio. Sim. E que ali ele se torna um líder. E aí, então, os primeiros desafios normalmente com posse em relação à comida e aos brinquedos. Você falou do ponto de vista de comportamento, aí eu vou puxar para o meu lado do ponto de vista veterinário de saúde. O desmame também precoce, que às vezes acontece, né, nesses canis, é muito complicado. Porque às vezes você recebe um animal que eles tiraram, né, dali de fazer a mama, começam a introduzir ração, e eu já peguei animais com problemas gastrointestinais, com prolapso retal, porque ele ainda não consegue fazer a mastigação correta, né, daquele grão, e às vezes aquele grão vai sair inteiro. Então a gente tem problemas também na saúde do animal. Então retirar ele cedo é complicado para o comportamento, né, como você falou aí, e é complicado também do ponto de vista da saúde dele também. Então a gente tem que ter cuidado no local que a gente vai adotar esse animal. Se esse local tem esse cuidado, né? Se ele tá passando esse cachorrinho muito cedo, alguma coisa tem aí, né? Isso. Tem a idade correta de você passar o animal. Não é fez 30 dias e tô passando o animal. Não é assim. Entendeu? Então a gente tem que ficar ligado em relação a isso. Correto é visitar, né? Conhecer ver de perto. A estrutura, como eles trabalham, né? Tentar ir sem avisar. Isso. É uma boa dica também. Mas aí o animal chegou, eu recebi muita... Isso aí é clássico. Doutora está fazendo xixi no lugar errado. Está fazendo cocô no lugar errado. E aí eu falei, vamos procurar um adestrador. Me conte aí, Gilson, que dica você dá, assim, quando acontece isso, do xixi e do cocô do lugar errado? Tá. Eu costumo dizer que o convite para o adestrador de cães é necessário entender o porquê do adestrador. O adestrador, ele nada mais é do que um pesquisador, né, de comportamento animal. Sim. Então, quando o cachorro chega na casa, e ele vai ter diversos comportamentos ali, como esse de não fazer no local adequado, o adestrador ele só vai direcionar. Até porque o animal nem sabe ainda qual é o local, né? Exatamente, ele chegou agora, exatamente. E em cada residência existe um corpo de regras. Sim. Em uma residência específica, a pessoa, eu quero aqui por esse motivo. Em outra residência já vai ser de outras formas. Eu gostaria aqui por conta disso. Tem iluminação, tem isso. Então, assim, existe uma série de coisas. Então, o adestrador, que ele tem essa capacidade de análise, ele vai ver qual é o melhor naquela residência. Sim. E tal. Então, assim, como tem um corpo de regra em cada casa, não é um fator determinante. Sim. Mas a gente vai fazendo ali os primeiros pontos para direcionar o cachorro, já que cada casa tem um corpo de regra. Digamos, na sua residência, você vai determinar como você quer, onde você gostaria, e a gente vai direcionar o cachorro. E para isso, se vocês quiserem, né, alguma dica, né? É sempre bom, né, uma dicasinha. Assim, principalmente para os donos de primeira viagem. Sim. Digamos, uma área de serviço, por exemplo. Você preenche aquele espaço totalmente, delimitar, diminuir a possibilidade de erros. Sim, porque quanto mais acerto, mais rápido vai ser o resultado. Então, digamos, uma área de serviço qualquer, você preenche aquele espaço todo de jornal, de tapete higiênico,
E você vai reduzindo aos poucos, vai submeter ele nesse espaço e Interessante. só vai retirar quando ele fizer o xixi, para ele não ficar preso no local. Isso é importante, porque Sim. muita gente prende e é onde o cachorro está preso, ilimitado, ele vai fazer e vai ficar ali e vai virar uma espécie de punição. É verdade. Então, o que, que a gente aconselha? Preenche todo esse espaço, ele vai começar a fazer, você faz as recompensas, né? É muito importante, às vezes a gente dá um petisco, a gente fazer uma festinha, né? Demonstrar para aquele cachorro que é isso que eu espero de você. Sim. E os cães são tão inteligentes que basta 2, 3, no máximo 4 vezes, e você fizer uma repetição bem feita, bem sucedida, eles já são capazes de assimilar. Sim. Então, vai fazendo essas recompensas e vai diminuindo ali o tapete higiênico, os jornais, até ficar só um espaço delimitado, ele já vai saber onde fazer, já vai estar bem direcionado. Importante é essa dica, viu? Gostei, vou passar para os meus tutores. Mas vamos lá, ele fez o xixi no lugar errado. Eu vou lá brigar, vou dizer, não faz isso, pelo amor de Deus. Cheguei estressada do trabalho porque ele fez xixi no lugar errado. Eu posso fazer isso? Não adianta. Na verdade, atrapalha. Porque como o cachorro ele está sendo direcionado ainda, ele não sabe onde fazer e ele de repente ou recebe um elogio ou recebe uma bronca, ele vai ficar perdido sem saber, eu posso fazer aqui, eu não posso. Então, isso vai levar ele a ficar segurando mais o xixi e vai diminuir os acertos. Sim. Então, quanto mais o grito ou aquelas tentativas antigas, né, que a gente ouvia falar sobre esfregar focinho, essas coisas, isso, na verdade vai levar mais um trauma a uma perturbação no cachorro, um estresse, do que um aprendizado. Sim. Então, na verdade, eu oriento que você ignore o erro e foque nos acertos. Então, a gente ignora, na ausência do cachorro, a gente faz a asepsia do local, utiliza ali um eliminador de odores da sua preferência, para ir apagando esse cheiro, né? Porque o cachorro, na verdade, ele tem a capacidade ali olfativa muito alta, né? Então, ele vai procurar o último lugar que ele fez para fazer no mesmo lugar. Então, se a gente vai apagando, né, esses produtos, ele tem uma capacidade de apagar, né? Odor. Hoje em dia a gente tem produtos muito bons no mercado. Muito bons. Então, a gente vai fingindo que não está vendo os erros, enquanto a gente está direcionando. E aí, quando ele começar já a fazer naquele local específico, pode ficar tranquilo que ele vai sempre voltar e repetir no local adequado. Então, a ideia é não fazer, limpar o xixi e seguir. De preferência, na ausência do cachorro, principalmente se for filhote. Sim. Se for filhote, se você, digamos, está trabalhando em casa, está no escritório, e ele percebe que quando ele faz no local errado, você larga o que está fazendo e vai atendê-lo, ele acha que consegue a sua atenção dessa forma. Então, ele pode até saber o local certo, mas vai ficar fazendo um lugar errado para atrair a sua atenção. Para você levantar. Então, de preferência, na ausência, é melhor. Sim. Perfeito, tá vendo? Adorei aí essa dica aí, muito bom. Um assunto também que é importante a gente falar nisso, né? Que a gente já tá no tema de adoção, né? Falou do cocô, do xixi, mas muitas vezes você falou da pessoa que trabalha em casa, às vezes ela adotou um cachorro porque tava se sentindo muito, né, sozinho em casa, queria uma companhia. E aí surgiu a oportunidade de um trabalho que ela vai ter que sair de casa, né? E a gente recebe muitos animais que começam a ter essa ansiedade de separação, começam a arranhar a porta, né? Começam a chorar. Você deve, né, atender muitos cães assim. Pro comportamento do animal, como é que seria melhor fazer, né, essa separação que ela vai acontecer? O que poderia auxiliar para melhorar o comportamento do animal? Tá, vamos lá. Esse é um tema... É um tema complicado. Bastante complexo. É complicadíssimo. Mas é importante dizer o porquê, primeiramente, esses problemas acontecem. Né? Cães são animais de matilha, animais de bando. Sim. Então, se você tem apenas um animal e você convive com ele, de repente você não está trabalhando mais em casa e vai trabalhar fora, ele vai estar sozinho. Como eles são animais de matilha, de bando, eles não vão estar acompanhados e ali eles vão entrar num estresse. Eu estou sozinho. Sim. Ele sai sozinho e só volta mais tarde. Eu faço o quê? O cachorro fica muito estressado.
mas por conta de ser um animal de grupo, tá? Então, é necessário entender isso. Segundo, fazer essa adaptação de forma gradativa. Eu já sei que eu vou começar a ter essa rotina fora, já começar a fazer uma adaptação antes, tentar fazer um enriquecimento ambiental. Eu sempre costumo dizer assim, a minha ideia como adestrador é simplificar sempre para o cliente, sem muitos termos técnicos e tal. Eu sou um simplificador. Sim. Então, a minha orientação qual é? Enriquecimento ambiental nada mais é do que você distrair o cachorro com algumas coisas, enriquecer o dia dele, manter a boca dele ocupada, porque você mantém a boca dele ocupada, você está mantendo a mente dele ocupada. Sim. Então, se não existe outro animal na casa, a melhor forma de a gente manter ele da forma mais saudável possível é com os brinquedos preferidos, com uma alimentação associada a esse brinquedo, né? A gente tem muitos vídeos hoje na internet de como fazer um enriquecimento ambiental. Verdade, com garrafa PET, muita Isso, coisa. com garrafa PET, não precisa ser um brinquedo caro, né? Até porque os cães não sabem de o custo, preço, né? não sabe sabem disso, né? Eu que eu diga, né? Que eu já investi muitos brinquedos no meu e ele nem ligou. E outros Prefere ele. os mais baratos, Os né? mais baratos, Coisas que eu falo assim, Scott, pelo amor de Deus, isso aqui custou tão caro, meu filho. Use. E ele nem tchum. Ele não liga se o perfume não, é francês ele ou se não a liga. joia é importante. Ele deveria ligar só um pouquinho. Então, assim, pegue os brinquedos preferidos dele e deixe só de surpresa os momentos que você vai sair. Vai sair, Sim. pega o brinquedo preferido dele, pega algum brinquedo associado à alimentação, um iogurte natural, converse com seu veterinário, sua veterinária, tá aqui, doutora Carol. Aí, tá vendo? Para ver o que é possível dar para mudar, né? Congele, porque aí ele vai ter dificuldade de consumir vai gastar esse alimento. tempo para poder chegar no... E é o tempo que a pessoa tá lá. Saiu para resolver alguma coisa, saiu para trabalhar e ele tá gastando o tempo dele de forma saudável. Porque quando a gente mantém a boca ocupada, tá mantendo a mente ocupada, e ele não vai estar nem lambendo as patinhas, não vai estar uivando, latindo, né? O lamber das patinhas, né? Eu como dermato, tenho muito dessa queixa. E é uma das perguntas que eu faço pro tutor ele fica muito tempo sozinho em casa, sem fazer nada, ocioso? Às vezes acontece muito isso. E aí eu falo, pronto, a raiz do problema tá aí, né? Não é só uma questão dermatológica, a gente tem também uma questão comportamental envolvida. Se eu pudesse dar só uma dica em relação à ansiedade de separação, não ache tão bonitinho o comportamento do cachorro estar te seguindo o tempo todo pela casa. Normalmente a gente se sente amado, né? Tá atrás de mim. É uma forma de o cachorro demonstrar que me ama. E ainda fica agoniado se for pra outra pessoa, né? Já fica meio assim, poxa, você fica atrás de mim agora. Então, tente manter ele o mais independente possível. Vai criando essa independência, porque você não vai estar o tempo todo com ele. Então, ir ao banheiro, ir ao quarto, ir à cozinha, sempre acompanhado do cachorro, não é uma coisa tão saudável para ele, né? Criar uma independência, para quando você fizer essa adaptação, ele não sentir muito. Sim, é importante. A ansiedade de separação é um tema bastante complicado mesmo. A creche ajuda? Pode ajudar nisso aí? Deixar um tempo? Ajuda muito, porque como cães são animais de bando, como eu disse, lá ele vai estar com uma matilha diferente, mas é uma matilha. Ele não vai estar sozinho. Menos tempo ele vai ter para se agredir, para arranhar, para engolir pequenos objetos, né? Alguns cães, eles ficam compulsivos, né? Em engolir objetos. E aí vai fazendo cirurgia, chega algum momento, né? Que fica já mais complicado. Maior, isso. Com certeza. Então você vai estar adaptando, fazendo uma socialização dele, criando uma relação com outros animais, criando uma relação para ele desgastar, gastar essa energia. Então você vai estar drenando a energia. Então é muito mais saudável. Uma coisa que se eu puder dizer também é isso. Vai fazer uma saída mais longa, tente drenar a energia do cachorro antes de sair. Isso é interessante, e verdade. aí faça o enriquecimento ambiental e saia. E jamais saia escondido do cachorro, na tentativa de, ele não vai me ver saindo, então ele vai sofrer menos. Ele vai sofrer mais. Ele vai te seguir mais pela casa,
a partir do momento quando a pessoa começa a sair escondida. Uhum. Então deixa ele ver você saindo, só saia naturalmente e volte naturalmente também. É muito mais saudável. Aí, tá vendo? Nada de dar aquela fugidinha escondida que não vai dar certo, é pior. Falando dessa ansiedade de separação, a gente tem também um outro problema que acontece, que são às vezes o latido excessivo, aquele cachorro que não pode ver um barulhinho que ele vai latir, né? Isso você também atende muito, ocorre muito, aquele cachorro que você não pode nem chegar que ele vai latir. Ocorre muito isso. A maioria dos problemas hoje dos cães de apartamento, né? É esse. É o mais recorrente. São latidos. Ontem mesmo eu atendi uns 2 assim, com esse tipo de problema. Normalmente o cachorro vai fazer isso por uma questão de instinto primitivo, né? O instinto primitivo do cachorro, um dos, é de ser territorialista. Então, se ele se sente o alfa ali, o líder, ele vai adotar essa obrigação, esse comportamento como obrigação de proteger aquele território. De estar sempre em alerta, né? De estar sempre em alerta, estar sempre perto da porta, para estar latindo, para estar afastando qualquer coisa da residência dele. Então não é um comportamento aleatório, é um comportamento que está associado com o instintivo do cachorro, com a questão primitiva. Só que quando ele é muito excessivo, né, por uma questão de bom senso, né, por zelo, né, com uma relação com os vizinhos, a gente contrata um profissional para fazer com que isso se diminua. Mas não é só o profissional. Se o cachorro faz isso por uma questão instintiva primitiva, é necessário que o tutor entenda esses motivos, por isso que eu sempre digo que leva a fazer isso. Para que o tutor entenda o comportamento também que ele tem que adotar. De tomar mais à frente, de começar a fazer coisas que mostrem que você é o líder. Né? É sempre bom ter pelo menos 1, 2 coisas ali que você possa limitar o seu cachorro diariamente, para reforçar diariamente que você é o líder. Né? Você pode eleger ali aleatoriamente poucas coisas, mas para poder determinar, isso você não pode, porque com uma simples coisa que você faz assim, você está mostrando para ele, reforçando, eu sou o líder. Né? No fim das contas, quando a gente faz isso e faz bem feito, o cachorro ele tende, já de antemão, que ele não precisa ter esses comportamentos de líder, porque ele não é o líder, entende? Então, mas se ele continua ainda, né, é bom um adestrador ali para ajustar, fazer esse ajuste final. Sim, porque então o latido ele é um instinto, então não há nada de errado o cachorro latir, não é isso? Para te deixar claro. O que a gente pode fazer e deve fazer é limitar esse comportamento para que não seja excessivo, né? Já que o animal convive com você, né? É um animal domesticado. A gente pode limitar esse latido, mas o latido ele é normal, ele é instinto, faz parte do... Quando você resolve adotar um cachorro, você precisa entender isso, que ele vai latir. A normal seria se ele não latisse. Aí a gente já teve alguns problemas aí pra ajustar. Muitos. Aí eu lembro até do meu filho. Meu filho não é muito de... Meu filho de 4 patas. Ele não é muito de latir, não. Ele late em momentos específicos. Sim. Passou o horário da comida, ele vai latir. Chegou alguém que nunca passou no corredor, é novo, ele vai latir. Principalmente se for depois de 10 horas da noite que a gente já estiver dormindo. Então, ele vai avisar. Algo diferente que chegou em casa, uma estrutura grande, ele vai latir. Então, Scott, ele sempre late por aviso. Então, toda vez que ele vai latir em casa, a gente fica atento, é alguma coisa. Não vamos ignorar porque é um chamamento, algo que ele precisa compartilhar. Então, acho que isso foi parte também do manejo que a gente teve em casa e não incentivar muito, né? Sim. Quando ele tinha comportamentos muito de latido, de territorialista, a gente não incentivava, né? Não ligava. E aí ele percebeu que quando eu latir, eu tenho que latir porque realmente... Sim, eu preciso comunicar. Eu preciso comunicar que isso tá acontecendo. Então, tô adorando o bate-papo, tá maravilhoso. Só que o que acontece é que a gente tá chegando no finalzinho. Passa tão rápido, a gente agora vai para um quadro que é muito famoso aqui, chamado Mitos e Verdades.
certo? É um quadro assim que faz sucesso. Eu falo aqui uma frase, você me diz se é um mito ou uma verdade, Perfeito. tá certo? Então roda a vinheta aí pra gente. Então vamos lá, mitos e verdade. Mitos e verdades. Mito ou verdade? Cachorro faz xixi errado por vingança? Mito. Mito. Então bota um mito aí pra gente. Carimba que é mito. Não faz por vingança, né? Não. Não. Ele faz porque ele quis É, marcar ali o. o que às vezes parece que é vingança, quando normalmente o cliente fala isso, é porque às vezes terminou de dar uma bronca, Hum, e aí às vezes o cachorro vai lá e e faz o faz xixi. um xixi. E às vezes ele faz fora do lugar habitual. Sim. E aí parece com esse sentimento nosso, né? Que é esse De peculiar do vingança. ser humano, de É. vingança. Mas, na verdade, também ele é um comportamento de hierarquia. Sim. Ele está simplesmente remarcando para mostrar que ele está ali Que ele tá ainda. ali, faço parte daqui. Tá subindo um pouquinho o tom ali, mas não Aham. é um sentimento de De vingança. vingança, tá vendo, gente? Não é vingança. Filhote aprende sozinho a fazer o xixi no lugar certo. Mito. Mito. Precisa de um profissional, gente. Tá Precisa de um Ah, profissional. deixa aí que ele aprende sozinho. Não vai aprender. Às vezes ele nem sabe, né? O lugar que é pra fazer Não, isso. principalmente um filhote, né? Sim, É uma sim. necessidade fisiológica. Ele vai beber água, vai brincar, vai explorar a casa. E onde ele sentir vontade de fazer, ele vai fazer. É que nem um bebê, né? A gente aqui tem que direcionar o local adequado. Eu falo que cachorro ele vai ser uma eterna criança. Então não vai amadurecer em relação a isso. A gente sempre vai ter que estar de olho mesmo. Punir resolve o problema de comportamento, eu brigar, eu esbravejar, né? Esfregar o focinho no chão, que eu vejo muita gente falar aí, né? Nesses canais aí. É E aí, mito, muito mito. Na verdade, a gente vai estar criando um trauma maior e aumentando o problema. Sim, Então, se o problema é o xixi fora do local, vai piorar, sim. porque ele vai ter uma tendência de esconder, vai esperar o tutor se ausentar para fazer. Então, ele vai começar a tentar esconder esse xixi ou as fezes o máximo possível. Então, vai tentar fazer atrás de cortina, embaixo de mesa, embaixo do sofá, justamente para não receber uma bronca. Então, só piora o problema. Só piora o problema. E também a gente parar de veicular notícias em qualquer lugar, né? Que às vezes pega o celular e vê tanta coisa. Procure um profissional que vai te orientar, né? Tem atitudes que não devem ser feitas, né? Chegar a ser até maus tratos, né? Isso. Maus tratos. Então a gente tem que ter esse cuidado. Deixa eu ver aqui. Ansiedade. Ah, essa aí até é bom a gente falar sobre isso. Ansiedade de separação é manha. Ah, ele tá manhoso. Não, Não é manha, né? não, é mito. É mito. E pra gente encerrar, todo cão pode aprender em qualquer idade? Ou só posso fazer o adestramento e ensinar quando é filhote? Pode ser em qualquer idade. Pode ser em qualquer idade. Então é uma verdade. É uma verdade. É uma verdade. Qualquer idade, não há limite de idade, não existe raça específica que tem para exposição para aprender. Sim. Existem cães que podem ser mais inteligentes, mas todos os cães aprendem, inclusive os cães sem raça definida, e em qualquer idade. Aí, tá vendo, Basta o gente? acompanhamento e o tempo adequado. Né? Cada cachorro e cada comportamento exige um tempo diferente de treinamento. Sim. É entender e criar uma dinâmica. O adestrador vai criar simulações e dinâmicas para conseguir direcionar esse cachorro. Tá vendo, gente? Então procure o profissional. Gilson tá aqui, é adestrador há mais de 25 anos, né? Então pode auxiliar vocês. Hoje você trabalha aqui na região de Salvador? Apenas aqui em Salvador. Na região de Salvador. Isso. Então procure a orientação, né? Para fazer as coisas do jeito certo, né? Que devem ser feitas. E a gente tá encerrando o nosso episódio de hoje do podcast. Foi muito bom. Eu aprendi demais. Eu sempre aprendo aqui, né? Vou levar essas dicas, né, pro consultório também, né? Que a gente tem que informar o tutor, né? Quando ele vem, principalmente os pais de primeira viagem. Você quer deixar algum recado? Algo que você gostaria de falar? Eu quero agradecer o convite, né?
Agradecer. É sempre importante a gente alimentar os canais que trazem informações as mais verdadeiras possíveis, né, com profissionais. Então, quero agradecer a você e ao seu canal a dedicação de vocês para informar os tutores. Afinal de contas, quando uma pessoa adota um cachorro, compra de algum lugar específico, ele está sedento por informação para poder, porque Com logo vão certeza. surgir os problemas, ele precisa dessas orientações. Verdade. Então vocês servem como um canal realmente de instrução assim para esses tutores, principalmente de primeira viagem. Então agradecer vocês por isso, se mantenham nesse papel. A gente aqui também do canal agradece a sua presença. Vão ter outras com certeza, que essa foi muito boa e a gente vai falar de mais assuntos que eu sei que muita gente tem dúvida. Tá bom, eu que agradeço. Então é isso, pessoal. Estamos terminando mais um Pod Animales. Se você gostou, curte aí, bota o gostei, ativa o sininho e se inscreve no canal. Até o próximo episódio.